Na madrugada de 25 de maio de 1996, uma jovem foi a uma festa universitária, dentro do campus da Universidade Politécnica da Califórnia, onde ela estudava e morava. Em certo momento da noite, ela decidiu ir embora. Ela havia bebido um pouco, mas precisava andar apenas alguns minutos até a sua residência estudantil. Mas ela nunca chegou. Esse é o caso Christine Smart. Christine Denise Smart nasceu em 20 de fevereiro de 1977 na cidade de Augsburg, na Alemanha. Pouco tempo depois, a família voltou para a Califórnia e se estabeleceu em Stockton, descrita por amigos e familiares como uma jovem inteligente, gentil e extremamente independente. Christine sempre demonstrou entusiasmo por novas experiências. Em 1995, ingressou na Universidade Politécnica Estadual da Califórnia, conhecida como Cal Poly, em São Luís Obispo, para estudar arquitetura. A adaptação à vida universitária parecia seguir como a de tantos outros estudantes. Ela morava no campus, fazia novos amigos e aproveitava as oportunidades da faculdade. Estava apenas terminando seu primeiro ano quando tudo mudou. Era fim de semana do Memorial Day, um dos períodos mais movimentados do calendário universitário americano. Os dormitórios estavam cheios, festas aconteciam por todo o campus e centenas de estudantes celebravam o início das férias de verão. Na noite de 24 de maio de 1996, Christine decidiu sair com os amigos para uma dessas festas. Ela não fazia ideia de que seria a última vez em que seria vista viva. Na sexta-feira, 24 de maio de 1996, o campus estava tomado pelo clima de comemoração. Era o início do fim de semana prolongado do Memorial Day, um dos feriados mais aguardados pelos universitários americanos. As aulas estavam praticamente encerradas. Muitos alunos se preparavam para voltar para casa e, como acontecia todos os anos, diversas festas eram realizadas. Christine Smart, de apenas 19 anos, decidiu aproveitar a noite. Ela saiu acompanhada de uma amiga e, ao longo da noite, passou por diferentes festas estudantis. Em determinado momento, ela chegou a uma confraternização realizada próxima ao dormitório Santa Lucia Hall. Testemunhas lembrariam mais tarde que Christine parecia estar de bom humor. Ela conversava, ria e circulava entre os estudantes. Mas conforme as horas passavam, também ficou evidente que ela havia consumido uma quantidade significativa de álcool. Diversas pessoas relataram que Christine apresentava dificuldade para manter o equilíbrio. Seu discurso já estava confuso e, em alguns momentos, ela mal conseguia permanecer de pé sem ajuda. Em determinado momento, a amiga que foi junto de Christine decidiu ir embora primeiro, e ela ficou na companhia de outros alunos, já que ela queria aproveitar mais a festa. Por volta das 2 da manhã, do dia 25 de maio, a festa começava a terminar. Enquanto muitos estudantes voltavam para seus dormitórios, Christine tentava fazer o mesmo. Só que caminhar sozinha já não parecia uma opção. Ela estava desorientada e havia ficado deitada no gramado até o momento que foi amparada por outros estudantes. Na hora de caminhar até o dormitório, Cheryl Anderson e outro estudante, um calouro chamado Paul Flores, ajudaram Christine. Eles passaram a caminhar juntos em direção aos dormitórios de cada um. Era um trajeto relativamente curto. Os caminhos eram parecidos durante parte do percurso, mas em determinado ponto eles se separariam. Aparentemente, tudo indicava que Christine chegaria em poucos minutos. Mas isso nunca aconteceu. Anos depois, Cheryl contou às autoridades que Paul parecia especialmente interessado em acompanhar Christine até o fim do caminho. Naquele momento, porém, isso não despertou nenhuma preocupação. Afinal, para quem observava a situação, parecia apenas um estudante ajudando outro colega que havia bebido além da conta. O grupo chegou primeiro às proximidades da residência de Cheryl. Ela perguntou se Paul conseguiria levar Christine. Ele respondeu que sim. Convencida de que Christine chegaria em segurança, Cheryl entrou em seu prédio. Naquele instante, duas pessoas continuavam o caminho pelo campus: Paul Flores e Christine Smart. Na manhã seguinte, os colegas de Christine perceberam algo estranho. Sua cama permanecia intacta. Seus pertences continuavam no quarto. Ela não havia voltado para dormir. No início, ninguém entrou em pânico. Era um fim de semana prolongado. Talvez ela tivesse conhecido alguém. Talvez tivesse dormido na casa de amigos. Talvez tivesse decidido viajar sem avisar. Mas conforme as horas foram passando,
Essas hipóteses começaram a perder força. Christian jamais desapareceria voluntariamente, deixando para trás sua carteira, suas chaves, seus documentos e todos os seus pertences pessoais. Algo estava realmente errado, e ninguém imaginava que aquele desaparecimento se transformaria em uma das investigações mais longas e controversas da história da Califórnia. Na manhã de sábado, de 25 de maio de 1996, o campus da Cal Poly começava a esvaziar. Era o início do fim de semana prolongado do Memorial Day, e muitos estudantes já estavam deixando a universidade para passar alguns dias com suas famílias. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, seus pais ainda não imaginavam que algo estava acontecendo. Stan e Denise Smart esperavam que a filha voltasse para casa durante o feriado, como fazia com frequência. Mas ela não apareceu e também não entrou em contato com nenhum amigo ou familiar. No dia 27 de maio, o campus foi informado de que ela estava desaparecida, 2 dias após ela ser vista pela última vez. Os amigos já estavam alarmados, mas a segurança da universidade não levou a informação a sério. Assim que ficaram sabendo, os pais de Christian viajaram imediatamente para São Luís Obispo. Ao chegarem ao campus, encontraram um cenário que anos depois descreveriam como profundamente frustrante. Na visão da família, a universidade demorou demais para tratar o caso com a devida importância. Essas primeiras horas são consideradas fundamentais em qualquer investigação de desaparecimento. Mas naquele caso, um tempo precioso já havia sido perdido. Quando as buscas finalmente começaram de forma organizada, centenas de voluntários passaram a percorrer a universidade e as áreas ao redor. Foram vasculhados terrenos, bosques, trilhas e estradas próximas ao campus. Cães farejadores participaram das operações. Helicópteros sobrevoavam a região. Cartazes com a foto de Christian começaram a aparecer por toda a Califórnia. Mesmo assim, nenhum sinal, nenhuma peça de roupa, nenhum objeto, nenhuma pista que indicasse para onde ela poderia ter ido. Era como se Christian tivesse desaparecido completamente da face da Terra. Enquanto as buscas aconteciam, os investigadores começaram a reconstruir os últimos movimentos da estudante. Foi então que surgiu um nome repetido por diferentes testemunhas: Paul Flores. Diversas pessoas confirmaram que ele havia sido o último indivíduo visto caminhando sozinho com Christian. Naturalmente, os investigadores decidiram entrevistá-lo. Durante o depoimento, Paul contou que havia ajudado Christian a caminhar até uma região próxima ao dormitório feminino. Segundo ele, depois disso, os dois se separaram, e Christian teria seguido sozinha. Era uma explicação possível, mas havia um problema. Ninguém conseguia confirmar essa versão. Nenhuma testemunha viu Christian depois que ficou sozinha com Paul. Conforme os dias passavam, outro detalhe começou a chamar a atenção dos investigadores. Paul, no dia seguinte, apareceu com um olho roxo. Quando perguntado sobre o ferimento, apresentou versões diferentes ao longo do tempo. Em um momento afirmou que havia machucado o rosto jogando basquete. Em outra ocasião, disse que o ferimento tinha sido causado enquanto trabalhava em um carro. As explicações inconsistentes fizeram crescer a desconfiança dos investigadores. Embora isso não fosse uma prova de envolvimento, levantava dúvidas importantes. Mesmo cercado por suspeitas, Paul Flores continuava em liberdade. Os investigadores acreditavam que ele escondia informações importantes, mas acreditar não era o mesmo que conseguir provar. E sem um corpo, sem testemunhas do crime e sem evidências físicas conclusivas, o caso começava a entrar em um impasse. Enquanto isso, para a família Smart, a dor só aumentava. Cada dia sem respostas parecia diminuir um pouco mais a esperança de encontrar Christian viva. Dias após o desaparecimento, o dormitório de Paul Flores foi finalmente periciado, mas depois do esvaziamento e da limpeza do campus realizada para as férias, não havia muito o que encontrar. Cães treinados para detectar odores humanos indicaram interesse em determinadas áreas do dormitório, sugerindo que Christian poderia ter estado ali em algum momento. Sem material biológico conclusivo, aquela indicação dos cães não era suficiente para sustentar uma acusação. Nos meses seguintes, policiais realizaram buscas em diferentes propriedades ligadas à família Flores. Terrenos foram escavados, áreas rurais foram examinadas e cães farejadores participaram de diversas operações. Em algumas ocasiões, os animais indicavam possíveis locais de interesse, mas quando as equipes cavavam o solo, nada era encontrado. Cada nova busca terminava da mesma forma, sem respostas. Os anos foram passando, 5, 10, 15, e o caso ocupava cada vez menos manchetes nacionais. Novos crimes surgiam, novos desaparecimentos aconteciam,
e lentamente Christian Smart parecia estar se tornando apenas mais um arquivo esquecido. Foi exatamente isso que permitiu que Paul Flores reconstruísse a própria vida. Ele deixou a universidade, mudou de cidade, arrumou empregos. Tentou seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E assim fez. Então, quando tudo indicava que o desaparecimento de Christian jamais seria solucionado, uma pessoa decidiu revisitar cada detalhe do caso. Não era um policial, não era um promotor, nem um investigador particular. Era um jornalista, munido apenas de um microfone, documentos públicos e centenas de horas de entrevistas. Ele criou um podcast que mudaria completamente o rumo da investigação. Em pouco tempo, milhões de pessoas passaram a conhecer a história de Christian Smart, e o que parecia um caso esquecido voltaria aos holofotes, gerando novas testemunhas, novas buscas e, finalmente, os avanços que a família esperava havia mais de 2 décadas. Em 2019, o desaparecimento de Christian Smart completava 23 anos. Durante esse tempo, a família jamais deixou de procurar respostas. A polícia nunca encerrou oficialmente a investigação, mas também não havia conseguido reunir provas suficientes para levar alguém à condenação. Para a maioria das pessoas, o caso havia caído no esquecimento. Mas para um morador de São Luís Obispo chamado Chris Lambert, não. Músico e jornalista, Lambert cresceu ouvindo falar sobre o caso de Christian Smart. O desaparecimento havia marcado profundamente a comunidade local, e ele sempre se perguntava como um crime tão conhecido podia permanecer sem solução por tanto tempo. Movido por essa inquietação, ele decidiu fazer algo em comum. Em vez de ler reportagens antigas, começou a investigar o caso por conta própria. Durante meses, Chris mergulhou em milhares de páginas de documentos públicos, leu depoimentos antigos, analisou registros policiais, conversou com investigadores aposentados, procurou antigos estudantes da Cal Poly e, principalmente, passou a entrevistar pessoas que nunca haviam falado publicamente sobre o desaparecimento. O resultado desse trabalho foi um podcast chamado Your Own Backyard. O primeiro episódio foi lançado em setembro de 2019. Chris não prometia resolver o caso. Seu objetivo era simples: reconstruir a história de Christian de forma cuidadosa, respeitosa e baseada em documentos. Mas o impacto foi muito maior do que ele imaginava. Em pouco tempo, o podcast se tornou um fenômeno. Milhões de pessoas passaram a acompanhar cada episódio. O caso voltou às manchetes nacionais. Programas de televisão voltaram a discutir o desaparecimento. E talvez o mais importante de tudo, pessoas que permaneceram em silêncio durante anos começaram a procurar Chris Lambert. Algumas testemunhas afirmaram lembrar de detalhes que jamais haviam contado à polícia. Outras disseram que tinham medo de falar na época. Houve ainda quem revelasse conversas antigas envolvendo Paul Flores e sua família. Cada novo relato era cuidadosamente encaminhado às autoridades, e pela primeira vez em décadas, a investigação começou a ganhar um novo fôlego. O sucesso do podcast também teve outro efeito. Ele aumentou a pressão pública sobre o departamento do xerife de condado de São Luís Obispo. Os investigadores passaram a receber novas ligações, novas denúncias, novos possíveis locais de interesse. Ao mesmo tempo, a tecnologia forense tinha evoluído significativamente desde 1996. Vestígios que antes eram impossíveis de analisar, agora podiam ser reexaminados com técnicas muito mais avançadas. Era como se a investigação tivesse recebido uma segunda oportunidade. Em fevereiro de 2020, quase 24 anos após o desaparecimento de Christian, equipes da polícia executaram um novo mandado de busca. Dessa vez, o alvo era a casa de Ruben Flores, pai de Paul. Durante dias, investigadores escavaram o terreno. A movimentação chamou a atenção da imprensa e reacendeu a esperança da família Smart. Embora nenhuma prisão tenha sido realizada naquele momento, ficou claro que os investigadores acreditavam estar cada vez mais próximos de descobrir o que havia acontecido. No ano seguinte, em março de 2021, novas buscas voltaram a acontecer. Agora, utilizando equipamentos modernos, especialistas analisaram o solo abaixo de um deck localizado na propriedade de Ruben Flores. Os peritos identificaram uma grande anomalia subterrânea. Segundo os investigadores, havia sinais compatíveis com a existência de uma sepultura clandestina, ou de terra escavada e recolocada no lugar, que em algum momento teria sido aberta novamente. Além disso, análises laboratoriais indicaram a presença de evidências biológicas humanas no local, embora não fosse possível recuperar DNA suficiente para identificar a quem pertenciam. Os promotores sustentariam posteriormente que aquele teria sido o lugar onde o corpo de Christian permaneceu enterrado durante anos,
antes de ser removido. Seu corpo, entretanto, jamais foi encontrado. Poucas semanas depois, a investigação deu o passo que a família esperava havia mais de 25 anos. No dia 13 de abril de 2021, Paul Flores foi preso e acusado oficialmente pelo assassinato de Christian Smart. No mesmo dia, seu pai, Ruben Flores, também foi preso. Segundo a investigação, Ruben teria ajudado a esconder o corpo de Christian após o crime. As duas prisões marcaram um momento histórico, depois de 2 décadas sem resposta. Mais de 26 anos haviam se passado desde a madrugada em que Christian Smart desapareceu após uma festa universitária. Durante todo esse tempo, sua família conviveu com a ausência de respostas. Agora, finalmente um júri teria a responsabilidade de decidir se Paul Flores era culpado pelo assassinato da jovem. O desafio da promotoria era enorme. Não havia corpo, não havia uma confissão, não existia uma gravação do crime. Toda acusação seria construída a partir de evidências circunstanciais, análises forenses e do comportamento do principal suspeito ao longo das décadas. Era exatamente por isso que o caso despertava tanto interesse. Se a promotoria falhasse, Paul Flores poderia ser absolvido definitivamente. Desde o primeiro dia, os promotores apresentaram uma narrativa clara. Segundo a acusação, Paul Flores aproveitou o estado de vulnerabilidade de Christian naquela madrugada. Ela estava intoxicada pelo álcool, tinha dificuldade de caminhar, dependia da ajuda de outras pessoas para chegar ao dormitório. Então, foi justamente nesse momento que, de acordo com os investigadores, Paul a levou para longe da vista de outras testemunhas. Christian nunca mais foi vista. Ao longo do julgamento, diversas testemunhas passaram pelo tribunal. Entre elas, estavam estudantes que participaram da festa naquela noite. Eles reconstruíram os últimos minutos conhecidos da vida de Christian e confirmaram que Paul foi a última pessoa vista com ela. Outras testemunhas relataram comportamentos anteriores de Flores envolvendo mulheres. A defesa contestou fortemente a estratégia, afirmando que esses episódios com outras mulheres não provavam o assassinato de Christian. Outro momento importante no julgamento ocorreu quando especialistas explicaram os resultados das buscas realizadas na casa de Ruben Flores. Os peritos descreveram uma grande alteração no solo sobre o deck da residência. Segundo eles, aquela área apresentava características compatíveis com uma sepultura clandestina. Além disso, análises revelaram sinais de decomposição humana e a presença de sangue naquele local. Embora o DNA estivesse degradado demais para permitir uma identificação, a promotoria sustentou que aqueles vestígios eram considerados com a hipótese de que o corpo de Christian havia permanecido enterrado ali por um longo período, antes de ser removido. A defesa rebateu, afirmando que nenhuma daquelas evidências permitia afirmar com certeza que o local havia abrigado o corpo de Christian. No dia 18 de outubro de 2022, o tribunal voltou a ficar lotado. Após semanas analisando as provas, o júri anunciou sua decisão. Paul Flores foi considerado culpado pelo assassinato em primeiro grau de Christian Smart. A leitura do veredito encerrou mais de 26 anos de espera. Dentro do tribunal, Stan Smart abaixou a cabeça e chorou. Denise permaneceu em silêncio enquanto abraçava familiares. Pela primeira vez desde 1996, alguém havia sido oficialmente responsabilizado pela morte de Christian. Ao mesmo tempo, o júri concluiu que não havia provas suficientes para condenar Ruben Flores. Ele foi absolvido da acusação de ter ajudado o filho a esconder o corpo. Embora essa decisão tenha sido frustrante para a família e para a opinião pública, ela não alterava a principal conclusão do julgamento. Para a justiça, Paul Flores era o responsável pela morte de Christian Smart. Mesmo assim, permanecia uma pergunta que nem o julgamento conseguiu responder. Onde está Christian Smart? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e acompanhe o próximo caso arquivado. Até a próxima!